dancinha. Pois é, né, senhores? O que dizer? O que dizer? Muito, sei lá o que eu posso falar aqui na abertura desse programa, desse RNX de número 42 aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os telespectadores que acompanham a Multi TV Maringá pelo canal 24 da NET. E como todo mundo sabe, a gente tradicionalmente, se é que se pode dizer isso com um programa de um ano de existência, mas enfim, tradicionalmente a gente grava esse programa nas terças-feiras. E excepcionalmente nessa semana eu havia pedido para a chefe lá da Multi TV Maringá, para Jani Lima, para que a gente pudesse gravar esse programa na quarta-feira para poder comentar aqui o resultado do jogo da Seleção Brasileira de Futebol, se é que se pode chamar isso de futebol também, diante da Alemanha, que era até então um freguês do Brasil, né, em Copas do Mundo. Para quem não se lembra, em 2002 a gente foi campeão do mundo em cima da Alemanha, 2-0, inclusive com o gol de Ronaldo. 15º gol dele, mentira, não foi o 15º gol dele não, ele fez mais gols em 2006, mas enfim. E ontem, ou melhor, nessa terça-feira passada, a gente toma um sacode do tamanho de um 7-1. Eu nem me lembro aqui, eu estava tentando fazer um exercício de lembrar que times brasileiros já perderam de 7-1 ultimamente aí. A gente tem, na memória mais recente, aí a derrota do Palmeiras no Campeonato Paulista para o Mirassol. Sinceramente não me lembro de mais nenhuma derrota acachapante desse tamanho assim. Em Copas do Mundo, só as seleções do Haiti e do Zaire chegaram perto de tomar uma goleada tão grande quanto essa. Em semifinal de Copa do Mundo, isso nunca havia acontecido. E quando é que a gente ia imaginar que ia acontecer num clássico mundial como o Brasil e a Alemanha, né? Enfim, e com um agravante. O agravante do Brasil estar jogando em casa. Mas enfim, eu queria começar a conversa do RNX de hoje pelo lado positivo dessa história, da derrota do Brasil para a Alemanha. Que pelo menos dois aspectos, não diria positivos, mas enfim, dois aspectos em que a gente pode avaliar como não tão ruins assim, diante dessa derrota, a gente pode colocar aqui. O primeiro deles é o tapa na cara que todo esse pessoalzinho aí metido a intelectualoide levou quando estava argumentando que a Copa já estava comprada pelo Brasil, que a Dilma tinha comprado a Copa para poder garantir a reeleição, e aquela falação de gente que acha que ter opinião é ser do contra, de gente que acha que ter opinião é sempre falar alguma coisa do oposto do que diz o senso comum. E como obviamente a maioria dos brasileiros torcia pela seleção, os intelectualoides teriam que torcer contra, alegando que se o Brasil ganhasse, era porque a Copa já estaria comprada. E aí a gente começa a usar alguns argumentos antes do jogo do Brasil contra a Alemanha, como por exemplo, então aquele jogador do Chile chutou de propósito a bola na trave nas oitavas de final, porque enfim, né, ele teria que respeitar o acordo que o Brasil fez com a FIFA e não poderia fazer aquele gol. Não, mas isso é muito radical, porque não é assim, porque às vezes o cara fica nervoso e não sei o que, tá bom. E aí o Brasil toma uma encaixotada dessa de 7-1. E aí, agora, onde é que estão os defensores da teoria de que o Brasil havia comprado a Copa do Mundo nesse momento? Enfim, não sei se dá para chamar esse aspecto de positivo, mas pelo menos esse converseiro de gente que é mais alienada do que o pior torcedor do Brasil defendia até esse jogo de terça-feira. E o outro aspecto, também não tão positivo assim, mas que, enfim, pelo menos justifica o argumento de que aquele grito, sabe, sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, era grito de coxinha, era grito de torcedor que, enfim, tem todo o direito de ir para o estádio, afinal de contas, quem compra ingresso tem direito e acabou, ponto final, desde que não promova nenhum ato de vandalismo ou de falta de educação, o que não foi exatamente o caso, porque falta de educação a gente viu também nessa Copa do Mundo, quando a torcida brasileira vaiou o hino do Chile, né, também nas oitavas de final. Mas enfim, direito todo torcedor tem, inclusive de falar abobrinha no estádio, quando está no estádio, de cantar abobrinhas. O engraçado
do orgulho e do amor foi que aos 30 minutos de jogo, quando o Brasil estava perdendo só de 5-0, a gente já começava a ver torcedores levantando e indo embora do estádio, do Mineirão ontem, nessa terça-feira, melhor dizendo. Enfim, o orgulho evaporou-se, né? É claro que a gente não pode esperar que as pessoas mantenham o orgulho de ser brasileiro nesse momento, mas enfim, isso pelo menos justifica a crítica que eu, entre várias outras pessoas, fizeram, que eu fiz, na verdade, né, para corrigir aí o português, entre várias outras pessoas, claro, de que era um grito ridículo, um grito absurdo, um grito que não era de torcida, obviamente, grito que as pessoas vão lá e falam só por falar, porque é a coisa mais fácil que vem na cabeça. Porque orgulho não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. Orgulho é defender o time que você torce lá, independente de qual é o resultado. Isso é orgulho. É você aplaudir no final, porque se teve uma coisa que eu não vi nesse jogo de ontem, foi falta de vontade. Os jogadores estavam perdidos, a seleção estava desorganizada, a gente não viu o padrão tático, na verdade não só ontem, como em nenhum momento dessa Copa do Mundo. Mas não dá pra gente acusar nenhum jogador de ter jogado com falta de raça, com falta de dedicação. E disso a gente pode ter orgulho, obviamente, não tem problema nenhum nisso. Eu até desafio aí os telespectadores, os 24 telespectadores, 24 ou 25, até perdi a conta de tanta gente. Mas enfim, desafio os telespectadores do RNX a apontar, porque de repente foi eu que não percebi, sei lá. Mas enfim, desafio os telespectadores a apontar um jogador que tenha se apresentado nesse jogo dessa terça-feira sem vontade. Não sem qualidade ou sem orientação, perdido em campo. Isso a gente viu que estava mesmo, mas sem vontade. Para mim, todos jogaram com raça, todos jogaram com vontade realmente de honrar a camisa da seleção, toda a história da seleção brasileira. Orgulho a gente não precisava deixar de ter em função desse jogo de terça-feira. Então, assim, é bom que isso fique de lição para que esses torcedores que têm acesso ao preço dos ingressos aí cobrados na Copa do Mundo pensem bem antes de gritar "sou brasileiro" com muito orgulho, com muito amor, para começar, depois disso, deixar o estádio quando o Brasil começa a perder. Eu até queria falar de outros assuntos aqui. A gente tinha o UFC aí do fim de semana, Lyoto Machida perdendo numa luta equilibrada lá com o Chris Weidman. Foi bem legal ter assistido essa luta aí, porque enfim, o que pareceu, pelo menos na minha impressão, foi de que o Machida só demorou um pouco para começar a ter uma atitude mais agressiva, o que demonstra que talvez se ele tivesse essa postura desde o começo da luta, ele teria mais chances de ganhar, talvez teria até levado o cinturão para casa, mas enfim, a gente não pode esperar isso dele também, porque a postura dele sempre foi essa nos ringues do UFC, essa postura de ter mais reações, agir mais com o contra-ataque do que o ataque em si, e foi dessa forma que ele lutou. Então a gente não pode nem criticar, porque pelo menos ele manteve a coerência dele. Mas enfim, não estou com vontade de falar de UFC nessa quarta-feira aqui pós-ressaca, ou melhor, quarta-feira de ressaca pós-desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. Quero falar do Bernard, porque eu confesso que eu tinha ficado com uma boa impressão. No momento do jogo, eu estava no Diário, estava trabalhando no Diário, e aí até comentei com o editor de esportes lá do Diário, Cláudio Viola, que me surpreendeu de uma certa forma positivamente até ter visto que o Felipão tinha colocado o Bernard no lugar do Neymar. Por quê? Porque pelo menos manteria, é um jogador que dentro dos convocados, dos 23 convocados lá do Felipão, manteria o que seria de mais próximo das características do Neymar. Mas enfim, me agradou porque eu não conheço taticamente a seleção da Alemanha, eu não sou um estudioso do futebol alemão. O que não é o caso, o que o Felipão não poderia jamais ter argumentado. Eu não conheço o futebol alemão. Porque uma das coisas que ficaram evidentes nesse jogo do Brasil versus a Alemanha foi de que a seleção alemã tinha o funcionamento tático do Brasil na cabeça, todos os jogadores. Ficou muito claro a ocupação de espaços ali no meio campo, a ocupação das laterais, nas costas do Maicon e do Marcelo, muito mais do Marcelo dessa vez, porque o Maicon a gente sabe que tem uma capacidade de marcação muito melhor, muito não, mas um pouco melhor do que o Daniel Alves, mas enfim, a seleção alemã conhecia a seleção brasileira, e o contrário não aconteceu. E pelo que eu vi aí dos comentaristas, o pessoal que acompanha com mais afinco o futebol, esse foi um dos problemas. O meio-campo foi muito facilmente tomado pela seleção alemã
e o Brasil não soube como reverter essa situação. E o mais desesperador desse jogo foi ver que o Brasil foi tomando gol após gol e o Felipão simplesmente sem reação na beira do gramado. E o que também não pode ser chamado de incoerência, porque ele não reagiu em nenhum outro jogo do Brasil. Se a gente parar para analisar, ele não fez nenhuma substituição que promovesse, na Copa inteira, na verdade, desde a primeira fase até a semifinal, nenhuma substituição que promovesse alguma alteração tática. Como, por exemplo, uma das que eu defendi aqui, que seria, por exemplo, tirar o Fred para colocar o William e transformar o Neymar num centroavante falso. Não aconteceu. Quando ele tirava o Fred era para pôr o Jô. Quando ele tirava um volante era para pôr outro volante. Por sinal, ontem ele fez isso, tirou 2 volantes, ele tirou um volante para pôr outro, depois tirou o Hulk para pôr outro volante, quer dizer, fez uma salada, não conseguiu ganhar o meio campo, que era o objetivo dele. Tomamos mais 2 gols ainda no segundo tempo e nem sei se dá para dizer que foi gol de honra, foi gol de menos vergonha aquele que o Oscar fez. Para mim, o jogador mais sacrificado dessa Copa do Mundo na seleção brasileira, Oscar, porque é um jogador de extrema qualidade técnica e ficou com essa qualidade técnica comprometida completamente porque foi obrigado taticamente a fazer a cobertura dos laterais da seleção, em especial do Marcelo. Quer dizer, era um jogador que estava se dedicando e se desgastando fisicamente muito mais para exercer uma função de marcação do que de criação, que é o que ele é bom. Quer dizer, então se fosse para marcação, por que não coloca já um volante logo de cara? Porque, enfim, criar ele não pôde criar, ele se sacrificou para marcação. Então essa foi um dos vários erros de nível tático que o Felipão pode ter cometido nessa Copa, e isso sendo analisado por mim, um cara que está aqui só para cornetear, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, telespectadores do RNX. E, obviamente, no dia seguinte, depois da derrota aí, o pessoal já começa a discutir que técnico que pode assumir a seleção do Brasil, porque isso era público, já todo mundo já sabia, o contrato do Felipão e do Parreira termina agora, logo depois da Copa do Mundo, e desconfio eu que não deve ser renovado. Porque a gente não sabe, né? Mas enfim, não deve ser renovado. E aí já começaram a surgir algumas especulações sobre quem pode assumir a seleção brasileira aí. E claro, todo mundo traz à tona novamente o nome do Guardiola, que foi um nome cogitado com muita força, inclusive quando o Mano Menezes foi demitido. Não veio. Ele chegou a se manifestar dizendo que seria um sonho dirigir a seleção brasileira, mas não veio. José Maria Marinho fechou com o Felipão. É um técnico que eu confesso que eu simpatizo, com quem eu simpatizava pelo menos, porque, enfim, teve uma história de sucesso na seleção, apesar de ter, no momento da sua contratação, ter a carreira marcada pelo rebaixamento do Palmeiras. Muita gente criticou, inclusive, a contratação pela CBF, porque com esse argumento, dizendo que a premiação do Felipão por ter rebaixado o Palmeiras foi ser contratado para a seleção brasileira. Mas, enfim. E agora, entre os nomes do mercado nacional, fala-se muito no Tite, que não está empregado. A gente sabe que ele tem viajado bastante aí para a Europa para acompanhar jogos. Ele mesmo declarou que estava fazendo isso até para estudar um pouco mais futebol, o que é muito legal. Creio eu aqui que ele é um dos pouquíssimos técnicos no país que se preocupa realmente, ou que deixa explícita essa preocupação com a atualização, com o estudo de outras formas de se jogar futebol, que é uma coisa que, pelo que a gente percebeu, o Brasil precisa urgentemente, né? Enfim, e tá aí, cogitado esse nome. É uma das preocupações só, não minha, mas confesso que eu concordo com essa preocupação, de muita gente que eu vi comentar essa possibilidade na noite de terça-feira, logo depois do jogo do Brasil, que apesar de ter uma capacidade de armar times com alta organização defensiva, o Tite tem dificuldade para organizar times com poder de ataque, que é o que a gente viu por muito tempo no Corinthians, um time de defesa sólida, mas de poucos gols. Um time de muito sucesso, claro, foi campeão mundial com o Tite, mas de poucos gols, como a gente sabe. Enfim, vamos ver, de repente, não sei se é o caso, até porque a gente sabe que a seleção brasileira nunca teve dificuldades em marcar gols, mas sempre teve dificuldades com defesa. Então talvez as coisas se encaixem aí. Agora, também acho que só
a contratação do Tite simplesmente não vai resolver absolutamente nada. A gente sabe que o futebol brasileiro há muito tempo precisa de modificações mais profundas do que isso, do que só a simples troca de um técnico. A gente sabe que os clubes precisam se estruturar melhor, a exemplo do que acontece na Liga Alemã, por exemplo, onde, como muita gente também disse nessa terça-feira, a reestruturação começou no futebol alemão, coincidentemente depois da derrota da Alemanha para o Brasil, na final de 2002. Foi quando a Federação Alemã se reuniu com os clubes, decidiu que iriam se criar várias escolinhas de futebol nos principais clubes da Alemanha, para que fossem formados jogadores para as mais variadas posições, e não jogadores tipo exportação, como a gente tem feito aqui no Brasil ultimamente. A gente percebe que a atuação dos empresários nos clubes é muito mais intensa do que da própria CBF ou dos próprios clubes. Quer dizer, os jogadores estão muito mais preocupados com o mercado do futebol do que com a formação técnica para o futebol. E isso, obviamente, também precisa mudar. Aqui no Brasil, não tenho expectativa nenhuma de que isso vai acontecer para a Copa da Rússia, nem para a Copa do Catar, que vai ser em 2022. Mas, enfim, quem sabe isso pelo menos dê um chacoalhão aí e comece a ser, essa derrota, né, para a Alemanha, comece a ser uma faísca de que as coisas no futebol brasileiro precisam mudar, assim como foi que aconteceu na Alemanha em 2002, em 2014 eles estão colhendo os frutos. Vamos contar aí 12 anos então a partir de agora, em 2026, que muito provavelmente a Copa deve ser realizada na Espanha, é um dos principais candidatos aí, vamos ver se acontece isso. Quem sabe até lá a gente tenha tempo de se reorganizar e de sarar dessa ressaca da derrota para a Alemanha. Pessoal, o RNX vai ficando por aqui. Fique à vontade para entrar lá no Twitter, RNX MultiTV, dê sua opinião, me diga se você concorda comigo sobre o fato dos jogadores da seleção terem jogado sim com vontade e sem padrão tático nenhum, pelo menos essa é a minha opinião, quero que você entre lá. E na semana que vem a gente volta para ver quais foram as repercussões da primeira semana pós-desclassificação do Brasil na Copa do Mundo. Um abração para todo mundo, só reforçando mais uma vez, RNX MultiTV, a gente volta na semana que vem.